Vamos ler Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Glória a Jesus. Diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória ao Senhor. Muito bem, meus amados. Essa mensagem que eu vou trazer hoje para vocês, eu já ensinei no estudo bíblico, mas eu achei muito importante trazer essa mesma palavra para a igreja, porque muitos não podem vir no estudo. Então eu acredito e tenho certeza que a igreja precisa ouvir isso aqui. Por isso então eu vou estar falando hoje. E os irmãos que vêm no estudo vão lembrar do que eu já falei e guardar melhor na mente. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Aqui nos diz o seguinte: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. De quem que está falando aqui? Do Senhor Jesus. Eu quero te falar então sobre os lugares do corpo do Senhor Jesus que Ele derramou sangue. E que Ele derramou o sangue dele por nós. Amém? Então o primeiro lugar que eu vou falar aqui um pouquinho é sobre a testa de Jesus, a sua fronte. Nós lemos aqui que o Senhor, quando estava no jardim do Getsêmani, Ele entrou em profunda agonia, e essa agonia fez com que Ele suasse gotas de sangue. Às vezes as pessoas dizem: isso não é possível. É possível sim, constatado hoje pela ciência, e isso se chama hematidrose. É quando as células da pele se rompem e sai sangue. Então o Senhor Jesus passou por isso aqui, por nós. Por que que Ele suou sangue? Na sua testa, então começou a cair gotas de sangue ao invés de um simples suor. Porque Jesus estava em tão profunda agonia, não de medo de morrer, de ser pregado na cruz, mas Ele estava angustiado, porque quando Ele estivesse pregado na cruz, Ele estaria afastado do Pai. Porque o Pai viraria as costas para Ele, pelo fato de não poder olhar para tanto pecado. Jesus nunca pecou, mas quando Ele estava na cruz, Ele estava com todos os nossos pecados sobre Ele. Então o Pai não podia ver aquela cena tão terrível, tão carregada de pecado. Por isso diz que o Pai o abandonou naquele momento. E aí então, antes mesmo de Ele ser crucificado, Ele ainda estava orando no jardim do Getsêmani. Ele já estava sentindo uma agonia tão grande, porque Ele sabia que Ele iria provar da ira do Pai. A ira que Deus tem contra o pecado estaria naquele momento sobre o Senhor Jesus. Então por isso Ele entrou em agonia e suou sangue. Agora, tem um detalhe, que quando Adão pecou, ele recebeu então a consequência, E o Senhor colocou algumas coisas para Adão
para Eva, para a serpente e para a terra, por causa do pecado de Adão. Então vamos ler o que está escrito em Gênesis 3:19. Gênesis 3:19. Você vai entender o porquê que Jesus precisou suar sangue. Gênesis 3:19. Nos diz o seguinte: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então observe ali a primeira parte, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Quando Adão pecou, então o que Deus falou para o homem, para Adão, foi isso: Adão, agora para você comer, você vai ter que suar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que plantar. Porque eles eram tão ricos, irmãos, quando eles estavam no jardim. E um detalhe, que o pessoal que já me ouviu falar isso vai lembrar. Não é jardim do Éden, é jardim no Éden. As pessoas dizem, o Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Não, estavam no jardim que ficava no Éden. Éden era uma região onde Deus plantou esse jardim para colocar Adão e Eva. Então, enquanto eles estavam lá, eles tinham tudo o que eles precisavam. Eles não precisavam plantar. Eles não precisavam sofrer para comer, porque tudo era apenas eles cuidarem do jardim. Tudo nascia. Então, eles não precisavam plantar. Eles eram ricos. E como eu já falei um pouquinho aqui terça-feira, quando eu digo que eles eram ricos, eu não estou falando de dinheiro, valor monetário, nada disso. Eles eram ricos da presença do Senhor. Eles tinham as bênçãos do Pai. Tudo o que eles precisavam, eles tinham. Então eles eram ricos. E no momento que eles pecaram, eles se tornaram pobres. Pobres espiritualmente. Eles se tornaram afastados do Pai. Então eles ficaram pobres. E essa pobreza, então, agora, fez com que eles perdessem tudo, se afastassem de Deus. E agora Adão, então, para que ele e Eva pudessem comer, ele ia ter que arar a terra, plantar, esperar nascer e daí comer. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então veja só, eles perderam aquela riqueza que eles tinham quando estavam ligados diretamente com Deus. Perderam, ficaram pobres. E aí essa maldição então veio para o homem. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então quando o Senhor Jesus suou gotas de sangue no jardim do Getsêmani, aí sim ele estava nos libertando dessa pobreza espiritual. Ele estava devolvendo para o ser humano a riqueza espiritual. Ele estava devolvendo para o ser humano a condição necessária de se aproximar novamente do Pai. Então Jesus suou gotas de sangue da sua testa. Por quê? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. E Jesus vem agora e sua gotas de sangue para libertar o ser humano dessa maldição. Aí você pode dizer, pastora, mas se Jesus tivesse nos libertado, então nós não precisaríamos mais trabalhar? Não estou falando que é assim. Estou falando que Jesus nos libertou dessa pobreza espiritual para que nós possamos nos aproximar novamente do Pai e sermos ricos novamente na presença de Deus. Então, o primeiro lugar que Jesus derramou o sangue do seu corpo foi da testa, do seu rosto, para nos libertar dessa maldição do suor do teu rosto comerás o teu pão. E é claro que enquanto nós estivermos ainda aqui nessa vida, aqui nesse mundo, nós temos que trabalhar, suar o rosto para
ter condições de sustento. Mas a condição espiritual que nos aproxima do Pai, Jesus devolveu. Amém? Ficou entendido isso? Amém, irmãos? Muito bem, então, Jesus estava ali naquele primeiro momento, no primeiro sangue que ele derramou do seu corpo, nesse momento da crucificação, foi para isso, para nos devolver aquela riqueza espiritual, nos libertando de toda a pobreza espiritual, ou seja, nos devolvendo conhecimento, nos devolvendo pensamentos bons, nos dando graça. Porque quando Adão pecou, então estava tudo ao contrário. Eles não tinham paz, eles não tinham alegria, eles não tinham riqueza, eles não tinham graça. Então o Senhor libertou e o Senhor proveu para que hoje nós possamos estar próximos ao Pai. Amém? Para confirmar isso, vamos ler Efésios 1:3. Efésios 1:3. Que nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Amém? Então olha o detalhe ali, ó, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, através do sangue da testa do Senhor Jesus, nós temos condições de receber todas as bênçãos espirituais que o Pai tinha preparado para toda a raça humana, mas que Adão perdeu. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Graças a Deus. Então, vamos ler agora, vamos ver o segundo lugar, do corpo do Senhor Jesus que ele derramou sangue, que foi através da coroa de espinhos. Na Bíblia, o espinho, ele tem um símbolo de ação do diabo, porque o espinho ele sufoca a perfeição, ele sufoca. Lá na parábola do semeador, diz que a semente caiu em boa terra, mas também caiu no meio de pedras e no meio de espinhos. E a que caiu no meio de espinhos foi sufocada pelos espinhos. A plantinha nasceu e morreu sufocada pelos espinhos. Então é isso que acontece, com a palavra que é lançado para a pessoa que ainda não tem Jesus. Ela sufoca no meio dos espinhos que Satanás produz através do pecado. Então, olha só, e aqui até um detalhe importante: os espinhos, irmãos, antes do pecado não existiam. Quando Adão e Eva estavam no jardim, antes de pecar, não tinha espinho naquele jardim. Os espinhos só nasceram depois que eles pecaram. Então, as rosas não tinham espinho, não tinha plantas que tivessem espinhos. O espinho é resultado do pecado. Então, por que Jesus precisou sangrar na sua cabeça agora? Cabeça. Por quê? Porque foi colocado nele uma coroa de espinhos. A coroa de espinhos não era simplesmente uns espinhozinhos pequenininho que machucaram um pouquinho a cabeça do Senhor. Não. Eles eram espinhos que tinham um veneno na ponta e eles eram grandes assim, tá? E os soldados fizeram então aquela coroa, colocaram na cabeça do Senhor Jesus e ainda pegaram um pedaço de pau e batiam naquela coroa e os espinhos entravam então na cabeça do Senhor. Porque às vezes as pessoas pensam assim: Jesus portou uma coroa de espinho, mas machucou um pouquinho. Não, entrou dentro da cabeça. E ali ele derramou sangue. Por que ele derramou sangue da sua cabeça? Nos tempos antigos,
quando um rei entrava em guerra com outro rei, o que vencia pegava a coroa do rei derrotado e colocava na sua cabeça. Então ele venceu a guerra, ele pegava a coroa do rei que perdeu e se coroava. Ele colocava a coroa na sua própria cabeça, dizendo: eu venci. Então foi isso aqui que Jesus fez, porque essa coroa de espinhos, então, é a coroa de Satanás, que sufoca, que prende, que faz com que a pessoa fique sem reação, sem ação para poder lutar espiritualmente, porque está ali sufocado com os espinhos. Então foi isso que Jesus fez. Quando colocaram a coroa de espinhos na sua cabeça, ele estava assumindo a coroa de Satanás, que é a coroa de espinhos, e ele estava dizendo então: Satanás, eu venci você. Eu te venci, peguei a tua coroa e coloquei na minha cabeça. Então eu sofro por aqueles que vão me aceitar. Entendido isso, meus amados? Está vendo a importância do que Jesus fez? Mas às vezes as pessoas não param para pensar e ficam pensando só em adquirir bênçãos financeiras, em adquirir cura, riqueza, e não se ligam nas coisas que aconteceu no sacrifício do Senhor, que Ele fez por você. Então o Senhor Jesus recebeu essa coroa porque Ele estava mostrando: venci a Satanás, peguei a coroa dele e coloquei na minha cabeça. Então, quando Jesus fez isso, Ele disse assim: agora aqueles que me aceitarem não vão precisar ter essa coroa de espinhos, porque eu já assumi. Entendido, meus amados? Está vendo o que Jesus fez por nós? Que maravilhoso que é o Senhor. Ele fez isso por nós. Vamos ler ali Salmo 8, 5. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Quando o Senhor Jesus assumiu a coroa de espinhos, Ele estava devolvendo para nós a glória e a honra que Adão tinha perdido no jardim. Eles pecaram, perderam, mas quando Jesus colocou então essa coroa de espinhos na sua cabeça, recebeu, aquele ferimento que saltou muito sangue, porque o cérebro do ser humano, quando é machucado, sai muito sangue. Então não foram gotinhas como os filmes que você assiste. O sangue jorrava, o sangue pulava longe. Então, quando Jesus recebeu a coroa de espinhos, Ele devolveu para nós a glória e a honra que Adão tinha perdido através do pecado. Jesus merece glória a Deus? Amém? Jesus fez isso por nós. Isaías 32, 13. Pela terra do meu povo que produz espinheiros e sarças, e por todas as casas de alegria na cidade jubilosa. Aqui é mais um versículo que nos fala que o espinho, é uma coisa que produz dor, mas que o Senhor devolve a nossa alegria. Amém? Ficou entendido até aqui? Amém? O pessoal do estudo está lembrando da nossa aula? Amém? Graças a Deus. Então, com a coroa, Jesus derrotou o império de Satanás. Satanás é um derrotado. Então, muitas pessoas têm medo do diabo. Você não precisa ter medo do diabo. Ele é derrotado. O que você tem que ter medo é de pecar. O pecado é pior que o diabo. Então tenha medo e faça de tudo para não pecar. Tenha medo de pecar. Vigie, cuide para que você não peque. Porque o pecado é pior que o diabo.
O diabo não pode nos levar a pecar. Ele não faz isso, ele nos tenta. Mas a decisão se vamos pecar ou não é nossa. Então o pecado é pior que o diabo, porque o diabo não pode nos separar de Deus. Ele oferece a tentação, mas se nós cairmos no nosso pecado, vai nos separar de Deus. Entendido? Amém? Graças a Deus. Muito bem, então vamos ver o próximo lugar onde Jesus derramou sangue, através do seu corpo. Foi o sangue das suas mãos. O que aconteceu aqui? As mãos, irmãos, elas simbolizam o nosso fazer. Elas simbolizam o nosso caráter. Elas demonstram aquilo que nós somos. Porque é através das mãos que a gente manifesta o que somos. Ah, como assim, pastora? Porque a palavra do Senhor nos diz que nós temos que levantar mãos santas ao Senhor. E o que são mãos santas? É aquela mão que não está cometendo coisa errada. Mas não só na mão, na vida. Por exemplo, eu estou pegando essa garrafinha de água aqui agora. Estou pegando, minha mão está pegando. Mas não significa que é só a minha mão que está fazendo isso. Eu, meu corpo, meu caráter, minha personalidade, está segurando essa garrafa. Então as mãos representam aquilo tudo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós falamos. As mãos. E quando as mãos estão sujas, o Senhor não aceita a nossa adoração. Então, olhe só, para que Jesus recebeu os cravos nas mãos? Jesus foi crucificado, irmãos, provavelmente aqui, ó, nessa parte, aqui no pulso. Por quê? Porque toda essa região aqui é chamada de mãos. Então, por isso fala as mãos. Porque se fosse aqui, provavelmente rasgaria a sua pele e ele não ficaria pregado na cruz. Mas aqui ou aqui, porque toda essa parte representa as mãos, nos faz entender por que Jesus tinha de sangrar nas mãos. E os pregos, como a gente fala, né? Os pregos que crucificaram, que seguraram Jesus na cruz, não eram pregos como a gente conhece hoje, que tem aquela pontinha fina, né? Que vai facilitando a entrada do prego aonde está sendo colocado. Não, os pregos romanos, eles eram cravos, eles eram quadrados na ponta. Então dificultava muito mais a entrada na pele de Jesus. E, consequentemente, doía muito, né? Então, os cravos nós podemos dizer, mas como a gente prega sempre fala dos pregos, então eu vou estar usando a palavra pregos, mas você sabe que eram cravos. Eles eram quadrados na ponta, tá? Esses eram os cravos romanos. E Jesus foi crucificado assim, então. E por que ele fez isso e derramou o sangue nas suas mãos? Para poder limpar as nossas mãos. Amém? O sangue de Jesus foi derramado para limpar as nossas mãos. Porque depois que Adão pecou, tudo que ele colocava a mão estava debaixo de maldição. Então o que aconteceu aqui? Quando Jesus morreu na cruz, ele tirou essa maldição da nossa vida. Hoje nós não temos mais maldição. Por quê? Quem aceita Jesus, é claro, aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, ainda está debaixo de maldição. Mas a pessoa que já aceitou Jesus está livre de maldição. Eu não tenho mais maldição na minha vida. Você não tem mais maldição na tua vida. Por quê? Porque aceitamos a Jesus e aceitando a Jesus, nós aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós. Então, nesse momento que Ele derramou o seu sangue puro e precioso através das mãos, Ele estava nos livrando dessa maldição de termos as mãos sujas. Porque o pecado sujou as mãos de Adão.
Quando eu falo Adão, Adão e Eva, mas a responsabilidade foi do Adão, o pecado foi de Adão, né? Como eu ensino sempre, se só Eva tivesse pecado, Deus teria dado uma outra solução para a mulher. Porque Deus tinha dado a responsabilidade para Adão de não pecar. Tanto que lá em Gênesis está escrito o pecado do homem. Não está escrito o pecado da mulher. Então, Adão pecou. E com isso ele sujou as suas mãos, ou seja, ele se sujou por inteiro. Que é demonstrado, então, através das mãos, essa contaminação, essa sujeira, essa maldade que entrou pelo pecado. Então, Jesus derramou o seu sangue nas mãos para nos devolver a glória, para nos devolver a condição de nós termos novamente as nossas mãos abençoadas, de nos dar condições de orar por alguém, de colocar a mão na cabeça de alguém e essa pessoa ser abençoada. Por quê? Porque se Jesus não tivesse derramado o seu sangue através das mãos, nós não poderíamos fazer isso. Poderíamos fazer, mas não teria resultado. Então, quando nós oramos por alguém, nós estamos cumprindo aquilo que Jesus nos deu condições para fazer, abençoando através de que, pelo sangue dele, ele purificou as nossas mãos. Mas quem tem as mãos sujas de sangue, de pecado, de maldade, de malícia, ou seja, de tudo aquilo que a pessoa vive, ela não tem condição de abençoar outro. Ela pode até colocar a mão na cabeça de alguém, mas essa pessoa vai continuar do mesmo jeito que estava. Por quê? Porque as mãos estão sujas. Então o que nós temos que fazer é pedir para o Senhor purificar as nossas mãos. Agora tem um detalhe. No final do culto eu vou fazer uma oração pelas nossas mãos. Mas tem um detalhe que nós temos que entender. As nossas mãos, elas só vão ser limpas se tiver arrependimento. Se não tiver arrependimento e confissão, as mãos vão continuar sujas. Por quê? Porque a pessoa vai continuar fazendo tudo aquilo que suja as mãos. Ou seja, se ela mente, essa mentira vai refletir nas mãos. Se ela rouba, esse roubo vai refletir nas mãos. Se ela adultera, vai refletir nas mãos. Então, tudo o que acontece na vida da pessoa, suja as mãos dessa pessoa, suja o caráter da pessoa. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, por isso nós temos que nos arrepender das coisas erradas que nós já fizemos na vida, para que as nossas mãos possam ser limpas. E daí, depois de limpas, que elas continuem limpas, ou seja, que nós não venhamos a fazer de novo tudo aquilo que fez as nossas mãos ficarem sujas. E quem sabe você diga assim: ah, pastora, mas isso aí é bobagem, minhas mãos estão limpas. Não estou falando de limpeza aqui física, estou falando de limpeza espiritual. Então, por que Davi não pôde construir o templo? Davi disse para Deus que ele queria construir um templo. E Deus disse: não, Davi, não é você que vai construir o templo. É teu filho Salomão. Por que Davi não pôde construir? Imagine, o homem segundo o coração de Deus não pôde construir o templo, porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Não que Davi fosse pecador, é porque ele era um soldado. Então ele matou muita gente. Então, para que essas mãos, para que o templo pudesse ser construído, tinha de ser construído por alguém que tivesse as mãos puras, não tivesse sido sujas com sangue. E Salomão não era um soldado, não era um guerreiro. Então Deus disse: o teu filho Davi, o teu filho Salomão vai construir o templo, porque as tuas mãos estão sujas de sangue. Entendido, irmãos? Então é muito importante que nós venhamos a ter as mãos limpas, porque senão nem a tua oração não vai ser respondida. Vamos ler a palavra? Primeiro vamos ler 1 Timóteo 2,8.
Olha o que diz. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Mãos santas. Você tem as tuas mãos santas? Você pode afirmar que as tuas mãos estão limpas? Olha só, ali diz assim, sem ira nem contenda. Aquela pessoa que é muito irada, que é muito nervosinha, que é um barril de pólvora, não tem as mãos santas. Como assim? A ira, a contenda, a briga, a discórdia, a falta de domínio próprio, suja as mãos. Então, quando você briga com alguém, quando você fica irado, que você é o tal pavio curto, né? E tem muitos que não tem nem pavio, como eu falei aqui esses dias, já é a pólvora pura, já vai direto para o boom da pólvora. As mãos não estão limpas. Porque não sou eu que estou dizendo, olhe lá. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Você não pode orar com mãos sujas, sem ira nem contenda. Então pense bem. Se você tem as mãos sujas, a tua oração não vai ser respondida. Às vezes tem gente que diz, eu oro para Deus me dar tal bênção. Por que Deus não me dá? Será que as tuas mãos estão limpas? Será que você já não roubou, não matou, não mentiu e nunca pediu perdão? Se você fez isso, as tuas mãos ainda estão sujas. Então, por causa disso, Jesus derramou o sangue dele através das mãos, para que a pessoa que se arrepende possa ter essa restituição dessa bênção, ter novamente as mãos limpas. Adão, antes de pecar, tinha as mãos limpas. Então nós temos também condições hoje de, através do sangue das mãos de Jesus, ter as nossas mãos limpas. Vamos ler Deuteronômio 28:8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo a que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te deu. Olha o detalhe ali, ó. E em tudo que puseres a tua mão, o Senhor te abençoará. Se você se arrepender das coisas erradas que você fez ao longo da vida, que sujaram as tuas mãos. Mas se você não se arrependeu, você não vai ter essa bênção. Agora, se você se arrepender, purificar as tuas mãos, pedir perdão, que o Senhor Jesus lave as tuas mãos com o sangue dele que foi derramado, das mãos dele, olha o que vai acontecer. Esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Tudo que você fizer vai ter bênção. Tem que nem diz o pastor, um corinho antigo, né? Pastor que usa o corinho, né? Quando ele quer falar de um louvor. Diz assim, todo aquele que tocar abençoado será. Todo aquele que tocar abençoado será. Tuas mãos estão cheias, ou minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Lembram desse louvor? E também tem aquele outro, né? Mãos ensanguentadas de Jesus, que foram feridas lá na cruz. Mãos ensanguentadas de Jesus, para poder limpar, lavar as nossas mãos, que se sujaram pelos pecados ao longo da vida. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? E para confirmar que daí, quando as tuas mãos estão limpas, você pode orar pelos outros, Marcos 16:18.
Marcos 16, 18. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Agora aqui eu vou dar a mesma explicação que eu dei no estudo bíblico quando nós falamos sobre esse assunto. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Tem gente que lê só essa primeira parte do versículo e sai por aí fazendo absurdos. Você já deve ter visto na internet gente que pega em serpentes e diz, porque eu não vou morrer, porque ela pode até me picar que eu não vou morrer, porque diz na Bíblia que não vai me fazer mal. Ou outros tomam veneno, né, e dizem, não vai fazer mal porque está escrito na Bíblia, Deus falou. Isso é errado. Se você fizer, espero que não você, né? Mas se alguém fizer isso, vai morrer. Por quê? Porque Deus não falou esse tipo de coisa do jeito que a pessoa entende. O que Deus disse foi, se acontecer de você ser picado por uma serpente, beber alguma coisa mortífera, pelo meu nome, e não souber que está fazendo aquilo ali, você não vai sofrer dano, porque eu vou te livrar. Agora, você fazer porque quer simplesmente dizer, está escrito, eu posso fazer, isso você cai em um outro pecado que diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é tentar a Deus. E se você procurar na internet, você vai ver casos já de pessoas, de pastores, que fizeram isso e morreram. Por quê? Por falta de entendimento, por falta de estudarem, de ler a Bíblia e entender ela como ela realmente é. Morreram. Porque Deus não está dizendo isso, você pode ir lá pegar. Não. Porque na Bíblia tem o caso de Paulo, né? Que Paulo, quando eles naufragaram, né? Ele estava sendo levado para Roma e o navio afundou e eles foram para a ilha de Malta. E daí estava muito frio, Paulo foi pôr um graveto, a Bíblia diz, ele foi pôr lenha, né, na fogueira para se aquecerem. Quando ele pegou uma lenha, tinha uma cobra que mordeu ele. Mas o que aconteceu? Ele não fez aquilo de propósito. E ele estava testemunhando do nome de Jesus. Então o veneno da cobra não fez mal nenhum para ele. Nada, não inchou, não passou mal, não morreu. Porque daí se cumpriu o que fala ali, não lhes fará dano algum. Mas Paulo não provocou, dizendo, eu vou pegar na serpente porque não vai me fazer mal. Não. Então não entendam mal esse versículo. Agora, no assunto que nós estamos aqui, é o das mãos. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Mas você só vai poder curar alguém no nome de Jesus, se as tuas mãos estiverem limpas. Se as tuas mãos estiverem sujas, contaminadas pelo pecado, não vai acontecer nada através da tua oração. Ficou entendido isso? Amém? Então Jesus nos devolveu, né, esse poder, essa glória de poder orar por alguém e ter as nossas mãos abençoadas. O outro lugar do corpo do Senhor que ele derramou seu sangue foi do seu lado. Quando Jesus estava na cruz, então, ele já tinha morrido, e o soldado foi verificar se ele já estava realmente morto e enfiou uma lança no lado de Jesus. E quando ele colocou então essa lança no lado de Jesus, saiu água e sangue. O que aconteceu ali? Lembrem que lá no Gênesis a gente lê que Deus fez dar um forte sono sobre Adão. Foi a primeira anestesia do planeta, tá, irmãos? Deus anestesiou Adão, fez ele dormir. E tirou um fio da sua costela e criou Eva.
Então, olha só, do lado de Adão nasceu a primeira Eva. O que aconteceu com essa primeira Eva, a primeira mulher? Ela trouxe, ela ofereceu o pecado. Agora, quando o soldado feriu Jesus, o corpo de Jesus, com a lança, ali estava nascendo a igreja. Então, o primeiro Adão, do seu lado, nasceu a primeira Eva. O último Adão, que é Jesus, do seu lado, nasceu a última Eva, podemos dizer assim, que é a igreja. Então, a Eva, lá, a primeira, ela ofereceu, ela deu o fruto proibido. Ela ofereceu, Adão podia ter recusado, mas não recusou. Então, ela ofereceu. Agora, a igreja, que veio através do sangue de Jesus do seu lado, ela traz o fruto do Espírito. O que significa isso? A igreja, ela traz o fruto do Espírito e não o fruto do pecado. Então ela tem a igreja, nós, né, os salvos do Senhor, a noiva de Jesus, a igreja tem uma missão de levar o fruto da salvação. A primeira Eva trouxe o fruto do pecado. A última Eva, podemos dizer assim, que é a igreja que nasceu ali através daquele ferimento do lado de Jesus, traz o fruto da salvação. Por isso nós temos que pregar, por isso nós temos que ensinar a palavra como ela é, não apenas ler um versículo e sair falando bobagem, mas nós temos que entender para poder falar. Então, quando saiu o sangue ali do lado de Jesus, estava nascendo a igreja. E a igreja, então, ela tem essa missão de levantar um povo santo. Vamos ver então quais são, né, o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Pode passar mais para frente, Gui. Não, agora você passou demais. 5. Vai passando aos pouquinhos ali que eu já acho o versículo. Eu vou achar aqui na minha Bíblia mesmo, porque eu acho que essa aí está com algum problema. Peraí. Gálatas 5, está aqui. 5:22, Gui. Isso ali, ó. Mas eu já vou ler aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. O exemplo que eu dou para entender isso aqui é uma vergamota, uma mexerica, como é que você fala, eu não sei, né? Aquela frutinha que tem um cheiro forte, que é onde abre aquela frutinha fica um cheiro. Olha só, é uma vergamota com vários gomos. Então, o fruto do Espírito é o fruto que a igreja tem que dar. A igreja que saiu do lado de Jesus quando ele derramou sangue, tem que dar esse fruto. Esse fruto em vários aspectos, que imagine os gomos lá da vergamota. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós temos que ter isso. Se nós não tivermos isso, nós não estamos vivendo aquilo que Jesus preparou para a igreja viver. Você tem tido esse fruto do Espírito aqui?
Tem tido amor? Quem não ama, não tem Jesus. Quem não ama, não é salvo. Pastora, você não pode afirmar isso. Posso, porque não sou eu que estou afirmando, é Jesus. Quem não ama, não tem Deus no seu coração. Alegria, paz, não vou estar falando de todos, senão o assunto vai longe, né? Mas vou falar do último, domínio próprio. Você tem domínio próprio? O que é o domínio próprio? É não se controlar. Quando vê já falou, quando vê já fez, quando vê já explodiu, quando vê já mentiu, quando vê já fez bobagem. Se você é de Jesus, você tem que ter domínio próprio. Domínio próprio é ter o Espírito Santo te controlando. Porque quando você fica irado, quando você fica o barril de pólvora, que não precisa nem ter o pavio, o Espírito Santo não está te controlando. Então você não tem domínio próprio. E nós temos que ter, porque nós saímos do lado de Jesus. Nós somos, podemos dizer que a segunda ou a última Eva, a igreja. Amém? Então Jesus derramou o seu sangue do seu lado para poder nos dar esse legado, esse ministério de transmitirmos o amor dele, a sua salvação. Então a igreja tem a missão de levar o fruto da salvação. E é para todos, irmãos. Independente se é rico, se é pobre, se incomoda, se não incomoda, é para todos. Porque tem gente que diz, não, para aquele lá eu não vou pregar, aquilo lá não vale nada. É aquele lá que precisa. Você também não valia nada e Jesus te alcançou. Não é assim? É ou não é? Nós valia alguma coisa? Nada, nada. O que nós merecia era o inferno. Mas Jesus nos salvou. Então não faça essa distinção de pessoas, não. Para aquele lá tem dinheiro, aquele lá é bonzinho. Aquele lá eu vou pregar, vou amar, vou cuidar. Mas aquele outro lá não tem nada, não tem onde cair morto. Ou só vive incomodando. Pois esse que só vive incomodando vale mais... precisa mais de ouvir a palavra do que aquele que é bonzinho. Amém? Muito bem. Vou tentar falar um pouquinho mais rápido para nós termos tempo de orar. Jesus também derramou o seu sangue das costas. Estou quase terminando, tá? Costas. Isaías 53, 4. Fui ver se estava o desenho na bandeira para eu falar, mas não tem. Isaías 53, 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que significa isso? O Senhor Jesus, Ele foi flagelado, Ele apanhou muito, Ele foi chicoteado. O chicote romano tinha 8 pontas, 8 tiras, e em cada ponta tinha bolas de bronze ou de ferro, e também pedaços de ossos de carneiro. E quando esse chicote batia no corpo da pessoa, rasgava a pele. E Jesus passou por isso. Eles batiam em Jesus, os soldados romanos batiam em Jesus o chicote com aquelas 8 tiras que nas pontas tinham pedaços de ossos e também bolas, faziam com que a pele rasgasse das costas, a pele ia rasgando, rasgando, não era só bater, sair um sanguinho, machucou, não, rasgava, abria buracos. E quando Jesus então foi chicoteado, o mesmo chicote não batia só nas costas, mas pegava também aqui assim na frente, no peito do Senhor. Então ele foi flagelado. O corpo de Jesus ficou totalmente dilacerado, moído. O exemplo da carne moída que eu sempre dou. Quando você for fazer uma carne moída lá na tua casa, lembre que o corpo de Jesus, as costas e a frente dele aqui, ficou assim. Ficou moído.
ficou rasgado e dali jorrava sangue. Não era só um sanguinho, o sangue saltava. Então o Senhor Jesus derramou o sangue também das suas costas. Por quê? Para levar a nossa culpa. Eu fui olhar se tinha o desenho ali na bandeira dos animais. Aqui também não tem. Mas o símbolo da bandeira quadrangular é um homem, um leão, um boi e uma águia. Por que o boi? Vou falar só do boi. O boi é animal de carga. Hoje em dia já não muito, mas ainda existem lugares que usam o boi como animal de carga. E quando Jesus assumiu então a nossa culpa, que está lá, ó, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, ele estava levando sobre as costas dele o nosso pecado, a nossa culpa. Então ele estava dizendo assim: eu vou assumir a culpa de cada um. Ele foi representado então pelo boi, que é o animal de carga. Jesus levou o nosso pecado. Ele estava dizendo: eu vou assumir. Pode jogar sobre mim o teu pecado. E ali foi o meu pecado, foi o teu pecado, foi o pecado desde Adão até a última pessoa que nascer ainda. Então foi o pecado de todos, de toda a humanidade, foi sobre as costas de Jesus. E por isso então ele derramou o seu sangue nas costas. Por quê? Para poder assumir a nossa culpa e nos livrar da culpa. Tirar a culpa de nós. Porque o pecado, olha, quando Adão pecou, quando ele e Eva comeram do fruto, eles se esconderam de Deus. Por quê? Eles sentiram medo e sentiram culpa. Só que de Deus ninguém se esconde. Eles tentaram se esconder porque estavam se sentindo culpados. E o que Jesus fez então quando foi chicoteado, que derramou o sangue nas costas? Ele estava levando a nossa culpa. Ele estava dizendo: eu vou levar o pecado do João, da Maria, do José, de todo mundo. Então foi sobre as costas de Jesus. Por isso ele é representado também por um boi, que é o animal de carga. Então o sangue das costas de Jesus, ele estava dizendo: lance sobre as minhas costas o teu pecado e eu vou tirar a tua culpa. Você já entregou para Jesus todo o teu pecado? Ele quer tirar a culpa que tem no teu coração. Às vezes as pessoas sofrem por anos por uma coisa que fizeram lá atrás, 30, 40, 50 anos, ainda sofrem aquela culpa. Por quê? Porque não entregaram para Jesus. No momento que aconteceu o arrependimento, eu falo tanto de arrebatamento que tem que estar sempre presente, né? No momento que a pessoa se arrepender e dizer: Senhor, entrego para ti, me perdoe, eu pequei, me arrependo, a culpa sai. Porque naquele momento você entregou nas costas de Jesus o teu pecado. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? Então Jesus derramou o seu sangue também nas costas, para nos livrar da culpa. Jesus também derramou o sangue dele nos pés. Por que nos pés? A mesma coisa, aqueles pregos que eu falei que não eram pregos, eram cravos, também foram colocados nos pés de Jesus, derramando sangue. Então, quando esse sangue caiu dos pés de Jesus, ele estava libertando a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de viver. Porque, veja só, o caminhar do homem, muitas vezes parece direito para ele mesmo. Mas no final são caminhos de morte que levam para o inferno. Vamos confirmar isso? Provérbios 14, 12. 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. A mesma coisa, Adão pecou, o caminho da raça humana, de todas as pessoas que nasceram.
Os nossos caminhos, o caminho daqueles que ainda vão nascer, conduz à morte. Leva para o inferno. Por quê? Porque tem que ter o arrependimento, tem que ter a oração de aceitar Jesus, dizer: Senhor, entrego minha vida para o Senhor. A partir dali, então, os caminhos dessa pessoa vão mudar. Vão ser diferentes, vão ser melhores. Então é isso que acontece. Jesus derramou o sangue dele nos pés para nos livrar do caminho do inferno, para nos tirar do caminho da morte. Porque se não fosse assim, todos nós estaríamos ainda caminhando para o inferno sem condições de salvação. Então o nosso caminhar, antes nós caminhávamos para a morte, hoje nós temos que caminhar no Evangelho da Paz e mostrar para os outros o Evangelho da Paz. Ou seja, pregar as boas novas. Evangelho é boas novas. O que é isso? Boas notícias. Jesus salva. Jesus quer salvar a alma do ser humano. Jesus está vindo nos buscar. Então o Senhor quer que nós caminhemos anunciando as boas novas. Vamos ler mais um versículo? Desculpe, que diz assim, Isaías 52, 7. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Jesus derramou o sangue dele nos pés, para que hoje nós possamos ter um caminho bom e pregar que ele salva. Amém? Então anuncie as boas novas. Quão formosos são quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas. Não está dizendo que o pé é bonito. Tem pé bonito, mas também tem cada pé feio que só vendo, né? Isso acontece. A Bíblia não está dizendo isso, que o pé de quem prega vai ser lindo, maravilhoso. Não é isso. Está dizendo que é formoso porque é abençoado. Amém? Os teus pés são formosos? Você tem anunciado as boas novas? Ou você tem ainda um caminho de morte? Você tem deixado que os outros continuem no caminho de morte, e você que já conhece o caminho da salvação, não tem falado? Então você está permitindo que os outros sejam condenados só porque você não quer pregar? Amém? Isaías 56. Aqui Jesus também derramou o seu sangue quando arrancaram a barba dele. Isaías 56, agora já vai ser o último depois desse, tá, irmãos? Já vou terminar. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, os chicotes, e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Jesus teve a sua barba arrancada, porque Jesus é judeu. Jesus não era judeu, ele é judeu. Ele sempre vai ser judeu. Ele nasceu em Israel e ele está vivo. Então ele é judeu. E como bom judeu, ele tinha a sua barba. Então quando ele foi crucificado, os soldados arrancaram a barba dele. Sangrou. O que podemos entender com isso? Que Jesus... quando arrancaram a barba dele, ele estava nos dando uma nova imagem. Hoje nós não temos mais a imagem do pecado. Hoje nós temos a imagem de Cristo. Amém? Bem rapidinho então. E a última agora, que eu deixei por último, mas que foi a primeira vez que Jesus derramou sangue em toda a sua vida, enquanto ele ainda era bebezinho. Olha só, eu deixei por último para poder explicar um pouquinho do porquê que ele teve condições de fazer todas essas outras coisas aqui por nós. Então, a primeira vez que Jesus derramou o seu sangue
Não foi na cruz, mas foi na circuncisão. No 8º dia de vida, José e Maria levaram Jesus para ser circuncidado. O que quer dizer isso? Lucas 2, 21. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. No 8º dia de vida, foi a primeira vez que Jesus derramou o seu sangue. Por quê? Porque ele foi levado ao templo para ser circuncidado. O que era a circuncisão? O povo judeu faz isso por lei, por exigência de Deus. Todo homem deve ser circuncidado. O que é isso? É cortar a pele do prepúcio do seu órgão masculino. É a circuncisão, é o pacto, a lei de Deus com o homem, o povo judeu. E Jesus, como judeu, precisava ser circuncidado. Imagine hoje, para você entender bem, se aproxima de uma operação de fimose numa criança, num menino. É mais ou menos isso. Tá? Então Jesus foi circuncidado e ali ele derramou pela primeira vez o seu sangue. Não foi na cruz, foi lá ainda quando era bebezinho. Por quê? Para que depois, lá na cruz, ele pudesse cumprir tudo isso que nós vimos antes aqui. Ele precisava ter cumprido toda a lei. E como a lei judaica mandava o menino ser circuncidado, Jesus precisava ter passado por isso. Para quê? Para que ele pudesse cumprir toda a lei e instituir a nova aliança. A nova aliança Jesus instituiu na noite que ele foi preso, antes de ser crucificado, quando ele instituiu a ceia do Senhor. Lembrem que eu já ensinei aqui que não é santa ceia, é ceia. Quando a pessoa fala santa ceia, ela está colocando a ceia acima do Senhor, mais importante que o Senhor, e não é. A ceia do Senhor é que se fala. Santa ceia, você está colocando a ceia como mais importante que Deus, porque só Deus é santo, só Jesus é santo, só o Espírito Santo é santo. Entendido isso? Então, quando Jesus instituiu a ceia, ele estava podendo fazer isso porque ele tinha cumprido toda a lei. Porque Jesus disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. O que significa isso? O exemplo que eu dou, uma garrafinha d'água, um copo d'água, o que seja. Se a água estiver bem aqui em cima, agora não está, porque eu já tomei, ela está mais aqui embaixo. Mas quando ela está bem aqui em cima, ela está cheia, né? Jesus não veio para cumprir somente a lei, ele veio para transbordar. Então ele cumpriu e transbordou. Por isso ele pode instituir o tempo que nós vivemos agora, que é a graça. Nós estamos no tempo da graça, que é o tempo de que quem quer ser salvo é só vir e dizer perdão, Senhor, quero ser salvo, e no mesmo momento é salvo. Então esses foram os lugares do corpo que o Senhor Jesus derramou o seu sangue. E isso tudo ele fez por você e por mim. Porque ele nos ama. Porque se não fosse assim, nós estaríamos condenados ao inferno. Jesus podia ter dito, não, Pai, eu não quero ir morrer. Eu não quero fazer isso. Ele podia, ele não foi obrigado a fazer isso. Ele fez por amor. Ele deu a vida dele. E porque ele deu a vida dele, ele pôde retomá-la. Então ele ressuscitou ao 3º dia. E está vivo e nunca mais vai morrer. Amém? E quem aceita Jesus, se passar pela morte, é só pela morte física aqui. Mas não tem a morte espiritual, porque nós vamos viver eternamente com ele. Amém? O Senhor Jesus fez isso por amor. E não pense que a dor foi fraca. Foi muita dor. Muita dor.
Eu nem falei aqui por causa do tempo, do esforço que Jesus tinha que fazer para ele falar enquanto ele estava na cruz. Foi muita dor. Às vezes a gente tem uma dorzinha e acha que é um absurdo, né? Mas a maior dor, quem sofreu foi Jesus. Pela tua alma, para que hoje você não vá para o inferno. Jesus morreu para nos livrar do inferno e da ira do Pai. Porque quem não aceita Jesus está debaixo da ira do Pai. Ou seja, vai receber o castigo. Mas Jesus ofereceu a graça. Então quem aceita o sacrifício dele está livre da ira do Pai. Ah, mas Deus é bom, como que Deus vai castigar alguém? Ele é bom, mas ele é justo. E a ira dele é contra o pecado. Então aquele que não se arrepende, que continua no seu pecado, esse está debaixo da ira de Deus. Ficou entendido, meus amados? A mensagem foi longa, me perdoe, mas era necessária. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Graças a Deus. Então agora a oração que eu quero fazer é pelas tuas mãos. Se você quiser, né? O que nós vamos fazer nessa oração? Você não vai vir somente à frente e dizer assim, Senhor, limpe as minhas mãos. Não, você tem que entender que para você ter as mãos abençoadas, para você ter as mãos santas, poder levantar as tuas mãos e ser abençoado por Deus, você precisa primeiro se arrepender das coisas que você fez errado na vida. E não fazer mais, porque senão aquilo volta para as tuas mãos de novo. Então, para você ter as bênçãos nas tuas mãos, primeiro confesse as coisas erradas que você já fez na vida. Peça perdão em nome de Jesus. Confesse ao Pai. Peça perdão em nome de Jesus e apresente as tuas mãos para o Senhor. E daí você vai dizer, Senhor, que as minhas mãos agora sejam santas. Que aonde eu colocar as minhas mãos, a tua bênção esteja ali. Que aonde eu colocar as minhas mãos no trabalho, na casa, em qualquer lugar, quando eu colocar as mãos sobre alguém, essa pessoa seja abençoada, curada, liberta. Porque nós temos que ter a bênção nas nossas mãos. Amém? Ficou entendido isso?